Oi, tudo bem? Então, na primeira aula, foi a aula introdutória de língua portuguesa, e aí nós vimos que existem 10 classes gramaticais, que é o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. E nós vimos também que existem as funções sintáticas, que são as funções essenciais, sujeito, predicado, as funções integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da voz passiva, as funções acessórias, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto, e a função vocativa. Então, agora a gente vai começar o estudo das funções sintáticas, propriamente dito, começando pela ideia de funções essenciais de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Lembra então que uma oração é uma frase que contém um verbo. Então, uma oração, ela compõe um período simples. Período simples. E oração e frase é tudo a mesma coisa, tá? Mas frase ela pode ter ou não um verbo, e oração sempre tem um verbo, e o período simples também. Período composto é composto por duas ou mais orações. E agora a gente vai começar a estudar o que tem dentro do período simples, dentro de uma oração, sendo que os dois elementos mais importantes é sujeito e predicado. Então nós vamos começar o estudo pelo predicado. Como localizar, qual o conceito e quais são as possíveis classificações. Você recebeu um capítulo da gramática, o capítulo número 1. Nesse capítulo número 1, que eu disse que era importante que você tivesse dado uma olhadinha antes da gente assistir a aula, só para se localizar. E também eu vou fazer um resumo durante a aula, conforme eu for explicando, certo? Depois é importante fazer todos os exercícios que vem na apostila. Tá uma chuvinha hoje. Então, vamos aqui ver o que se consegue fazer. Ué, será que eu não consegui usar? Consegui. Funções sintáticas. Eu não sei porquê, quando eu vou usar o meu editor de texto aqui pelo Zoom, abre um editor de texto estranho, mas eu vou tentar fazer de novo, compartilhar e usar o meu normal. Vamos usar esse aqui, ó. Continuar aqui. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Ó. Acho que deu certo, só que pegou um que já tinha aqui um texto escrito, mas aí eu apago e a gente continua daqui. Funções sintáticas. Então, a gente vai começar pelas funções essenciais. Elas são chamadas assim porque elas são extremamente importantes para que nós tenhamos uma oração. É necessária a presença das funções essenciais, que são sujeito e predicado. E a mais importante ainda é o predicado, porque existem orações que são sem sujeito. Primeira informação importante, um pressuposto importante, são os conceitos de sujeito, porque a gente vai começar estudando o sujeito, tá? Então, nós temos o primeiro conceito que é
aquele de quem se fala algo ou que realiza uma ação. Exemplo, realiza uma ação. Maria comprou uma casa. Realizou a ação de comprar uma casa, logo Maria é o sujeito. Maria é muito organizada. A gente informa algo sobre Maria, ser organizada. Outro conceito de sujeito é que o sujeito é o termo com o qual o verbo na oração concorda. O que significa um verbo concordar? Significa que ele vai ficar no mesmo número, singular ou plural, eu, singular, nós, plural, e vai combinar com as pessoas do discurso. Primeira, eu e nós. Segunda, tu e vós. E terceira, ele, ela, você, vocês, eles. Então, o verbo concorda em número, singular e plural. E ele também concorda em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Com o sujeito. Tá? Então, se o sujeito é João e Maria, João e Maria corresponde à terceira pessoa. Eles. É a terceira pessoa do discurso. Logo, esse verbo precisa estar no plural, porque eles é plural, e o verbo precisa combinar com eles, que é a terceira pessoa. João e Maria fugiram da bruxa. Vou botar embaixo aqui. João e Maria fugiram da bruxa. Ó, por essa desinência M aqui, fugiram, eu sei que combina com eles. Tá? E sei que tá no plural. Então, é uma desinência de número e pessoa. Certo? Então, esse é um conceito também. O sujeito também pode ser quem sofre a ação ou quem realiza a ação. Aqui, quem realiza a ação eu já falei, que seria um sujeito agente, mas ele também pode ser paciente, ele sofre a ação. Exemplo, o livro foi lido pelo menino. E aqui o sujeito dessa oração é o livro. E ele foi lido, quer dizer que ele ficou lá paradinho, o menino foi lá, abriu o livro e começou a ler. Então, ele sofreu essa ação, que é o famoso sujeito na voz passiva. Certo? Então, esses são alguns conceitos de sujeito para a gente não se atrapalhar. Lembrando assim, ó, o sujeito ele pode ser representado por um pronome. Exemplo. Ele fez o exercício. Pode ser um pronome do caso reto, pode ser um pronome indefinido. Ninguém fez o exercício. E nessa oração, o sujeito é ninguém. Então, pode ser um pronome indefinido. Ele pode ser um numeral. Dois fizeram um trabalho. Tá? Pode ser substantivo.
pode ser nome próprio. Pode ser objeto, pode ser animal, pode ser uma pessoa, pode ser uma paisagem, tá? Todos os tipos de substantivos. Pode ser um substantivo abstrato, tá? Para a gente começar a pensar que análise sintática e análise morfológica de classes gramaticais caminham sempre juntas. A gente faz uma análise morfossintática sempre, relacionando as classes gramaticais com as funções sintáticas. Então é importante fazer essa reflexão também. Buenas, além de saber o que é um sujeito, agora a gente sabe o que é um sujeito, eu preciso saber como localizar o sujeito dentro da oração. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é se a oração está na ordem direta ou na ordem inversa. Uhum. Mas como é a ordem direta e como é a ordem inversa? Então, esses são pressupostos básicos para a gente entender melhor o conteúdo, tá? Então, para localizar o sujeito dentro da oração, primeiro eu encontro o verbo da oração. Eu questiono ao verbo quem é que faz aquela ação. Exemplo. As 3 colegas fizeram um excelente projeto. Primeiro, localiza o verbo da oração. Fizeram. E aí eu pergunto assim, ó. Quem é que fizeram? E aí a resposta, alguém pode dizer que a resposta é colegas, outros podem dizer que é 3 colegas, outros ainda poderão dizer que é as 3 colegas. Então, para definir com certeza qual é o sujeito, o terceiro passo é substituir o que você acha que é o sujeito, a sua hipótese, por um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E se a oração fizer sentido com essa substituição, parabéns, você encontrou o sujeito. Ah, não entendi muito bem, Pro. É porque, olha só, se um aluno me disser que o sujeito é colegas e eu substituir colegas por elas, o pronome elas, a frase vai ficar assim, ó. Tirei colegas e coloquei elas no lugar. Olha como é que vai ficar a frase. As 3, elas fizeram um excelente projeto. Não fez sentido, ficou estranho. Se outro aluno me disser que o sujeito é 3 colegas, eu apago 3, apago colegas e deixo as. Ó. Elas fizeram um excelente projeto. Ficou estranho. Agora, se eu substituir as, olha só como fica bom. Elas fizeram um excelente projeto. Opa, fez sentido. Então, eu localizei o sujeito. Quem que é o sujeito? As 3 colegas. Tudo isso é o sujeito.
E colegas, aqui eu vou colocar em negrito, é o núcleo do sujeito. É o fragmento mais importante do sujeito ao qual o artigo e o numeral se referem. E esse artigo e esse numeral exercem uma função sintática também dentro do sujeito, que é a função sintática de adjunta do nominal, que nós vamos ver em outras aulas. Tá? Você localizou o sujeito. Então, a substituição por pronome é um teste para ver se você conseguiu ter a percepção de qual é o sujeito completo ou se você está confundindo o sujeito com o núcleo do sujeito. E aí, por que é importante saber a ordem direta e a ordem inversa? Porque nós estudamos, geralmente, sujeito lá no ensino fundamental sempre na posição anterior ao verbo, sempre na frente do verbo. Mas existem sujeitos que são pospostos ao verbo. E aí, às vezes, as pessoas erram questões de vestibular por conta dessa ordem inversa. Então, o que é a ordem direta? É quando eu tenho sujeito mais o verbo mais, por último, pode ou não ter um advérbio, um adjunto adverbial. Tá? Mas o sujeito é na frente do verbo, isso é a ordem direta. A ordem inversa é quando eu tenho advérbio ou verbo, um desses, e só depois o sujeito. O sujeito necessariamente precisa estar posposto ao verbo, depois do verbo. Então, isso é ordem inversa. Exemplo. Muitos invernos rudes já viveu essa casa. Primeiro passo, encontrar o verbo da oração. Tá aqui o verbo, ó, viveu. Pergunto para esse verbo: quem é que viveu? E a resposta é esta casa. Ela viveu muitos invernos rudes. Muitos invernos rudes foram vividos por essa casa. Ela que viveu. Esta casa viveu. Então, esta casa é o sujeito. Como está depois, ó, depois do verbo, está posposto ao verbo, essa oração está na ordem inversa. Tá? Então, isso é um conceito importante para depois localizar o sujeito para conseguir fazer os exercícios. Beleza, então nós vimos os conceitos, o que é o sujeito, e nós vimos como localizar o sujeito e também o que é a ordem direta e a ordem inversa. Agora nós vamos ver as classificações do sujeito, que são os tipos de sujeito. Existem duas classificações primordiais, que é sujeito determinado e sujeito indeterminado. Dentro dos determinados, nós temos subclassificações, que é o simples, o composto e o oculto. No indeterminado, nós temos indeterminado em terceira pessoa do singular, e terceira pessoa do plural. E existe ainda as orações que não apresentam sujeito algum. São as chamadas orações sem sujeito, que nós também estudamos junto com a classificação. Então, aqui nos determinados, o conceito de simples e composto é muito fácil. Simples é o sujeito que apresenta apenas um núcleo.
tá? Mas cuidado, que apresentar um núcleo não quer dizer que não esteja no plural. O sujeito pode estar no plural, só ele tem um único núcleo, quer dizer, uma única palavra mais importante. Exemplo. Aqueles 2 soldadinhos de chumbo queimaram na lareira. Localizei o verbo, queimaram. Quem é que queimaram? Eles. Eles queimaram. Então, aqueles 2 soldadinhos de chumbo é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas ele é um sujeito que é composto por 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Qual dessas palavras é o núcleo? Ah, o núcleo é soldadinhos. Apenas essa aqui é o núcleo. É diferente. Tem cor diferente. Vou botar azul. Tá. Ué, não ficou azul. Vou botar por aqui. Tá? Só essa aqui é o núcleo, porque aqueles se refere a soldadinhos. 2 se refere a soldadinhos. E de chumbo se refere a soldadinhos. Então, tudo gravita em torno de soldadinhos, que é o núcleo. Se tem apenas um núcleo, esse sujeito é um sujeito determinado simples. Ou simples determinado. Composto é quando eu tenho 2 ou mais núcleos. Exemplo, aqui. Vamos fazer assim. Vamos economizar serviço. Aqueles 2 soldadinhos de chumbo e aquelas boneca. Aqueles 2 soldadinhos de chumbo e aquelas bonecas de louça queimaram na lareira. Não sei se louça queima lá, acho que queima, né? Deve queimar. Ou bonecas de pano, então vamos colocar assim. Que vai fazer mais sentido, tá? Quem é que queimaram na lareira? Eles. Eles quem? Soldadinhos e bonecas. Então aqui tem 2 núcleos. As outras palavras são adjuntos adnominais, com as que se referem a esses núcleos. Se tem 2 ou mais núcleos, o sujeito é determinado composto, ou composto determinado. O sujeito oculto é aquele que, pela desinência do verbo, eu sei se o sujeito que está elíptico, que está escondido, que está oculto, é eu, tu, ele, nós ou vós. Ah, Pro, não pode combinar com eles? Não, porque se combinar com eles, a terceira pessoa do plural vai dar origem a uma oração com sujeito indeterminado, que é o que a gente vai ver depois e que se confunde um pouquinho. Tá? Então, o oculto é quando o sujeito não está expresso na frase, mas posso determiná-lo pela desinência verbal. Ah, não sei o que é desinência verbal. Então, vamos ver os exemplos aqui. Comemos todo o bolo. Olha só, esse mos aqui, eu sei que combina com nós. Então, é um sujeito oculto em primeira pessoa do plural. É um sujeito oculto determinado em primeira pessoa do plural. Um raio e um trovão. Comeste o bolo? Por esse T aqui, que é a desinência de número de pessoa, eu sei que esse verbo combina com tu. Então, é um sujeito oculto determinado em segunda pessoa do singular. Tá? Então, esse é o sujeito oculto.
E os indeterminados? Tem terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Eu vou começar pela terceira pessoa do plural porque é mais fácil. Imagine uma cena. Nessa noite chuvosa, à meia-noite, quando chegaram no casarão e a porta se abriu, encontraram um cadáver. Meu Deus, mataram a velhinha. Olha a frase, mataram a velhinha. Esse mataram aqui, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que alguém cometeu o crime. Que nós que entramos no casarão vimos o crime, mas não sabemos determinar quem foi que fez. Alguém realizou, mas eu não sei determinar, não consigo determinar. Então é indeterminado esse sujeito. E o verbo combina com eles. Eles mataram. Terceira pessoa do plural, tá? Então esse aqui é um sujeito indeterminado em terceira pessoa do plural. Tá, mas de onde que veio isso? Quando que começaram a usar dessa forma? Começaram, terceira pessoa do plural. É uma convenção, com o tempo foi se utilizando dessa forma, e por essa convenção gramatical, ficou que quando a gente quer dizer que uma ação foi realizada, mas eu não sei quem foi que realizou, eu posso utilizar a terceira pessoa do plural, matar uma velhinha. Tá? Então combina com eles. Se combinar com a terceira pessoa do plural, não vai ser sujeito oculto, vai ser sujeito indeterminado em terceira pessoa do plural. Eu sei que alguém matou a velhinha, mas não sei quem foi. Terceira pessoa do singular. A estrutura do sujeito indeterminado na terceira pessoa do singular é assim. Eu vou ter um verbo mais um pronome ser mais um objeto indireto ou um advérbio. Essa é a estrutura. Precisa ser de motorista. Olha lá. Precisa-se é o verbo. O verbo precisar. O pronome é o se. O de motoristas é o objeto indireto, com a preposição de, por isso que ele é um objeto indireto. Então, essa é uma estrutura que eu tenho sujeito determinado em terceira pessoa do singular. Por que eu digo que é terceira pessoa do singular? Porque ele precisa. O verbo combina com a terceira pessoa do singular. Ele precisa. Por que é o advérbio? Porque eu posso ter também a seguinte estrutura. Vive-se muito bem aqui. Vive-se é o verbo, se é o pronome, muito é advérbio de intensidade, bem é advérbio de modo e aqui é advérbio de lugar. Só tem advérbios depois desse verbo. Tá? Todos esses aqui são advérbios. Mas olha só, eu sei que se vive, várias pessoas vivem muito bem aqui, mas eu não sei determinar quem. Então é um sujeito indeterminado? Ali, ó, eu sei que alguém está precisando de motoristas, mas não sei quem é que está precisando. Então a ação ocorre, mas ela é indeterminada, não sei quem fez essa ação. Quem é que está precisando de motoristas? Não sei. Quando o sujeito é indeterminado em terceira pessoa do singular, tá? Eu uso essa estrutura quando a ação é mais importante do que quem é que está precisando, de quem é que está realizando essa ação. E o ser, nesses casos, eu vou chamar de índice de indeterminação do sujeito. Tá? Esse sujeito indeterminado em terceira pessoa do singular, ele é um pouco problemático porque ele confunde com uma outra estrutura,
E, obviamente, que nas provas eles vão colocar questões relacionando essas duas estruturas, que são as seguintes: sujeito indeterminado em terceira pessoa do singular versus voz passiva sintética. Tá? Isso vai aparecer aí em algumas questões. Olha a diferença. Comparando a primeira estrutura com a segunda, eu vejo que as duas têm verbos, né? Que as duas têm ser e que as duas têm substantivos depois. Mas quais são as diferenças na estrutura? Uma está no singular, ó, precisa, ele precisa, e a outra está no plural, vendem-se. Eles vendem, está no plural. Tá? Uma tem preposição e a outra não tem preposição. Então, olha só. Quando tiver preposição, sempre vai ser sujeito indeterminado. Quando não tiver preposição, eu preciso ver se depois tem advérbio ou não. Se não tiver advérbio, se tiver substantivo, é uma voz passiva sintética. E casas é o sujeito paciente. Se eu perguntar qual é o sujeito dessa oração, o sujeito é casas. E o predicado é vende-se. E aqui, se eu perguntar quem é o sujeito é indeterminado. Não consigo determinar quem é que está precisando desses motoristas, e de motoristas é o objeto indireto. Por que isso é importante? Porque se o sujeito é indeterminado, a frase sempre vai ser escrita em terceira pessoa do singular. Agora, se o sujeito é paciente, ele sofre a ação de ser vendido, as casas ficam paradinhas lá e são vendidas por alguém, por isso que é um sujeito na voz passiva. Se o sujeito estiver no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo está no plural. Então, isso traz umas pegadinhas de prova, por exemplo, assim, ó, aluga-se apartamentos. Tá certo ou tá errada a oração? Tá errada? Porque, ó, não tem preposição. Não tem advérbio. Tem um substantivo e ele tá no plural. E eles estão sofrendo a ação de serem alugados por alguém, então é uma voz passiva. Logo, o sujeito e o predicado têm que concordar. A oração correta é alugam-se apartamentos. Essa está correta. Ok? Quando for voz passiva, sintética, esse C aqui ele vai ter um nome diferente de índice de indeterminação do sujeito que está aqui em cima. Esse C ele vai se chamar pronome apassivador. Certo? Muito bem. E agora quase acabando. Existem as orações sem sujeito. Não sei se eu já tinha colocado aqui, né? Orações sem sujeito. Aqui, orações sem sujeito. Bem tranquilo. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Há uma ovelha negra nesta família. Olha o verbo haver no sentido de existir. Tá aqui ele, ó, bonitaço. Por que ele é no sentido de existir? Se eu substituir por existe, tem o mesmo significado. Existe uma ovelha negra nesta família. Então, nesses casos, eu digo que a oração é sem sujeito. Mas pro sujeito não tá ali, uma ovelha negra? Não, esse vai ser o objeto direto do verbo impessoal. Nas orações sem sujeito, eu digo que os verbos dessas orações são impessoais, porque eles não têm pessoa, eles não têm sujeito. E aqui uma ovelha, então, é o objeto direto. Outro caso. Verbo haver, expressando tempo.
há anos não te vejo. Olha lá, anos se passaram, é tempo. Então, esse verbo haver é no sentido de tempo, a oração é sem sujeito. Ah, Pro, mas não é sujeito oculto? Eu, olha aqui, ó, eu vejo. É, mas na segunda oração, porque aqui eu tenho um período composto, eu não tenho um período simples. O primeiro período é há anos com o verbo haver, e o segundo período é te vejo com o verbo ver. E na segunda oração, o sujeito é oculto, determinado, eu. E na primeira oração é sem sujeito com o verbo haver, no sentido de tempo. Outro caso é com o verbo fazer, indicando tempo. Esse tempo pode ser de anos de passagem do tempo, pode ser ainda de tempo tipo fez chuva, fez sol. E nós temos também os verbos que indicam fenômenos naturais. Tipo, está chovendo muito, né? Chove muito agora. Choveu muito ontem. Porque chover é um fenômeno, então eu não tenho um sujeito para essa ação. Lembra que as ações, os verbos, eles podem indicar ação, fenômeno ou estado. Então, aqui os verbos que indicam fenômenos, eles não têm um sujeito. Todos esses aqui são usados só no singular, mas cuidado que os verbos que indicam fenômenos naturais, se eles forem usados em linguagem conotativa, quando eles forem uma metáfora, tipo, choveram críticas sobre ele. Aí o sujeito é críticas, tá? Ele pode fazer plural. Todos esses 4 casos aqui, o verbo é utilizado apenas no singular, somente no singular. Mas tem uma exceção, que é o verbo ser, indicando tempo, horas. Né? São 3 horas. Tá? É oração sem sujeito, mas esse verbo aqui, ele faz concordância. Ele combina aqui com as horas. Certo? Então, agora fazer a leitura do capítulo novamente e responder os exercícios sobre tipos de sujeito, que daí na próxima aula a gente vê os tipos de predicado e a gente fecha essa parte dos elementos essenciais da oração. Tchau!